O medo de errar só serve para te afastar da fluência que você tanto precisa e quer alcançar. E eu falo assim porque você precisa entender isso se quiser falar inglês. Existe uma série de barreiras para a fluência, uma série de barreiras que te impedem de falar inglês, que você precisa aprender a ultrapassar, você precisa aprender a superar, e uma das mais importantes, talvez a mais importante, na hora da comunicação, seja justamente o medo de errar. Mas calma, porque medo de errar não é exclusividade sua. Todo mundo tem medo de errar. E sabe por quê? Porque nós fomos ensinados a não errar, nós fomos ensinados que o erro é ruim, o erro é negativo. E esse medo também está presente quando a gente passa por um processo de aprendizagem de inglês e tem que, em algum momento, abrir a boca e falar inglês. Aí você já viu, é aquele desespero total, assim, ainda mais quando você está numa turma com várias, 10, 15 alunos além de você. Acaba que uma das primeiras palavras que você aprende em inglês é sorry, porque você fica sorry, sorry, sorry o tempo todo, pedindo desculpa, como se o seu erro fosse o fim do mundo. Mas agora eu vou te perguntar, você já viu algum gringo aqui no Brasil, alguma gringa aqui no Brasil, falando, se comunicando em português, cometendo vários erros? Você já viu esse gringo ou essa gringa pedindo desculpas? Eu duvido que você tenha visto, e digo mais, geralmente quando a gente fala com gringo e o gringo se esforça para falar português com a gente tende a achar aquilo legal, a gente tende a motivar o cara, falar, pô, tá bem, você tá falando bem, não precisa se preocupar, você se comunica bem, e é isso mesmo, tá certo, a comunicação de fato é o mais importante. Mas a minha pergunta é, por que a gente não pensa assim, por que a gente não age da mesma forma quando é a nossa vez de produzir em inglês? Porque na nossa vez de produzir em inglês, o que a gente tende a fazer é justamente o contrário. A gente não pensa na comunicação, a gente tem que falar certo o tempo todo, não pode errar, porque o erro é negativo e o erro não vai te levar a lugar nenhum, você não vai aprender. Pelo contrário, o erro é uma ferramenta sensacional, é uma excelente ferramenta de aprendizagem. Então a dica de hoje é essa: aprenda a superar a barreira do medo de errar. Vai lá, fala o que você sabe, do jeito que você sabe, e se errar, não tem problema. Se errar, não tem problema. E você vai perceber que superando essa barreira, a sua capacidade de comunicação em inglês vai melhorar sensivelmente.